Marcelo Araújo 70, que tá sempre aqui na área também. Estou muito orgulhoso por tudo que esse time fez, né? E pelo que o Renato fez durante a competição. Fica a dica, banco bom também ganha a partida. Exatamente. Cara, eu tinha falado aqui, eu tava falando em off aqui com o Márcio e com o Fita. Eu tinha falado aqui um tempo atrás, né, nos programas passados, que os times, ainda estavam os times brasileiros disputando, que os times brasileiros, quando jogavam com os 11 titulares, tinha jogo contra os europeus. O problema era quando vinha o segundo tempo, a gente tinha que mexer no banco de reserva. Aí você vê a qualidade dos caras, que os caras têm um banco de reserva tão bom quanto o titular. Hoje, a gente perdeu muito por conta disso. A gente perdeu o Freitas, perdemos o Martinelli, que acabou essa história, né? Eu acho que a torcida tem que dar o parabéns pro Martinelli e reconhecer o bom jogador que ele é, né? A gente perdeu o Martinelli, que é um dos motorzinhos desse time, junto com o Arias, e o Samuel Xavier, que faz muita falta, assim, que ele tava fazendo um ótimo campeonato mundial. Perdemos 3 jogadores importantes, né? Aí a gente teve que usar o banco, deu no que deu, né, galera? Infelizmente, é isso. Mas orgulhoso, orgulhoso com o time. Tem aqui um comentário aqui do Denner, que é membro do canal, que ajudou muita gente aqui na análise do Chelsea, né? Nada a reclamar, só agradecer, muito triste, mas orgulhoso. É o sentimento, cara, geral. E assim, como o Ivo bem falou aqui, vou passar até pro Fita para ele falar isso, você não passa incólume num jogo que você tava com o esquema certinho, o time tava encaixadinho, aí você perde 3 peças. Por exemplo, quando você perde o Samuel Xavier, não é só o lateral direito que cai, você perde o entrosamento com áreas que ele tem, que é muito grande. Você perde a saída, sem um zagueiro canhoto, você perde a nossa saída pelo lado esquerdo, né? E o time estava certinho. E o Martinelli, que depois de tanto que a gente falou aqui, né, galera, aqui o Ivo também, o Fita, que o Martinelli não é primeiro volante. Quando o Martinelli foi para a segunda volância, o futebol dele rendeu absurdamente. E aí, como o Ivo falou, aí faltou banco, né? Porque a gente perdeu 3 jogadores, quer dizer, 30% do time. E nesse nível de futebol, e o Chelsea talvez seja o time dos 4 finalistas, talvez seja querendo mais esse campeonato. Ele tá precisando de dinheiro e tal, ele investe muito, né? Acho que foi o time que mais investiu dos 4, né? O Fluminense a gente já sabe que é o que menos investiu, né? Então, assim, o time certinho, a gente ia ganhar ou não sei. Mas, assim, com certeza o jogo ia ser mais equilibrado, né? E só para lembrar aqui, galera, tá rolando a enquete aqui. Aí você dá uma voltinha, vamos votar aqui se foi pênalti, se o pênalti foi mal anulado ou não pelo árbitro. Fita, quer falar algo sobre isso, da escalação? Não, rapidinho, Fita, desculpa, só ler um comentário aqui do Ronald, que segue com esse raciocínio que você tá falando. Ronald Oliveira, Ronald, tamo junto. Ele tá falando que boa noite, não foi pênalti, orgulho do Fluminense e muito respeito ao Arias, né? Ganhou ainda mais meu respeito, que ele tá falando aqui. O Arias, meu irmão, eu vi gente reclamando do Arias, cara, não tem. Se existe um jogador que a gente não pode reclamar nesse Mundial de Clubes, é o Arias, né? O que ele jogou, ele não jogou nada contra o Chelsea, irmão, tinha 3, 4 jogadores em cima dele. Ele era a única válvula de escape nossa, né? Ele fez o que pôde, nessa partida. Infelizmente a gente não conseguiu. Porque no início era novidade, né? Ninguém conhecia o Arias, depois. Mas eu acho que a gente perdeu muito, Fita. Você é um cara também que defendia muito o Martinelli. A falta no Martinelli dentro de campo, porque quando o Arias não se destacava, o meio de campo do Fluminense se destacava, que era o Hércules, era o Martinelli, e o Samuel Xavier fazendo a dobradinha com ele da direita. A gente perde muito dessa qualidade. Mas desculpa, Fita, pode ir. Nada, tranquilo, Ivo Greca. Cara, eu acho o seguinte, fizemos um puta campeonato. Orgulho, o sentimento de orgulho de ser fluminense nos ressurgiu, né, nesse período de 2024 que foi tenebroso, foi muito ruim. E esse orgulho eu fico até arrepiado quando eu falo, porque é prazeroso a gente ver o Fluminense jogar, né, da forma que jogou essa competição. Isso deveria ser o normal do Fluminense. Então eu não tenho críticas a fazer nenhum dos atletas que tiveram nesse Mundial. Não tenho. Zero. Eu quero agradecer por honrar a camisa do Fluminense, o fazer o seu melhor, se dedicarem. Espero que vocês possam ter isso dentro de vocês até o final do ano, ou sempre que vestir a camisa do Fluminense. Só que algumas coisas, pessoal, já tá evidente, e as vitórias de vez em quando, até os títulos, né, acaba mascarando as coisas. O que faltou hoje, a gente já sabia que podia acontecer. A gente aqui reclama de preparação, a gente reclama de 3, 4 jogos aí em uma semana durante o Brasileiro, mas foi o que aconteceu, foi uma competição rápida. De um mês e muitos jogos. O que ia sobressair? Elenco. Exato. A prova é o Chelsea. O Chelsea começou muito mal, o Flamengo foi lá e sapecou o Chelsea, parece que houve uma cobrança interna e os caras se arrumaram.
e com o poder aquisitivo, na janelinha de 4 dias que a FIFA deu, contratou o melhor camisa 9 brasileiro da atualidade, que precisa ir à seleção brasileira, que é o João Pedro. Porque o que ele fez hoje é digno de ser craque. Ele resolveu uma baita partida. Sozinho ele resolveu. Foi gol de craque, gente. Então isso tem que ser destacado. Então, aí a gente começa, quando a gente olha esses problemas, Márcio, já são pertinentes. Quando a gente fala aqui que, Samuel Xavier, um exemplo. O Samuel Xavier, ele não é o lateral dos nossos sonhos, mas é o lateral que ainda consegue sair algo dele. Só que se a gente tiver um lateral que tá numa condição no seu limite e não tiver um reserva que pelo menos mantenha o que esse cara titular entrega, a gente vai passar pelo que passou hoje com o Guga. O Guga não tem culpa de nada, galera. O Everaldo não tem culpa de nada. Eles tá entendendo? Eles só fizeram o melhor dele. Agora, é isso aí. Agora, o que acontece? Entrou grana. A gente tá falando de, boa campanha, dedicação, grande mundial, mas entrou grana. Isso. Entrou grana com a venda de Alexander, entrou grana com o Cauã Elias, entrou grana com o André. E como é que foi gasto isso? É essas coisas que a gente tem que só rever. Não tô aqui criticando não, cara, porque eu não tenho o poder de ir lá e resolver os problemas. Mas a gente só precisa planejar melhor. Então. Porque se a gente não tiver elenco, Ivo Greco, ainda faltam 3 competições pra gente disputar esse ano. E se um desses caras, exemplo, o Arias mesmo mal, não é que ele foi mal, mas ele não teve 100% do que ele sempre pôde dar, porque não tem substituto pra ele. O Arias tem que jogar todos os jogos. Então como é que a gente vai reclamar do cara se ele não tiver numa noite feliz, num dia feliz? Não pode. E foi o que sempre vem acontecendo. Nós dependemos do Arias. Se o Arias sair do time hoje, eu posso dizer uma coisa: acabou o Fluminense. Mas eu acho que o time todo hoje, desculpa, Ivo, complementando isso que o Fita tá falando, o time nesse Mundial, ele jogou muito no limite. Sim. Mesmo o time titular foi muito no limite. Eu vi cansaço com 30 minutos de jogo, cara. O Fluminense estava morto hoje. Estourou hoje. Foi nítido isso. Aí não foi que o Bernal foi mal, Márcio. É porque ele não aguentou, ele estava exposto. Ninguém aguenta. Não aguenta. E os caras correm. E o Martinelli, ele faz aquela de segurar a bola, ele faz aquele rodízio. Por isso que o Martinelli fez muita falta hoje. O Martinelli fez muita falta. Então, como a gente tem a continha do chá, é complicado. Mas talvez estaria no limite também. O que eu quero dizer é o seguinte. Eu vi até o Ronald aqui falando aqui. A gente não tem banco porque a gente não tem dinheiro. Ronald, aí a gente vai voltar de novo. Dinheiro tem. A gente vai voltar de novo para aquela discussão. O Fluminense é a 5ª maior folha salarial do Brasil. Vou repetir. O Fluminense é a 5ª folha salarial do Brasil. O Fluminense é o 2º time, sem ser SAF, que gastou mais em contratação. Contratar, a gente contrata. Dinheiro a gente tem pra contratar. O problema é que o Fluminense gasta mal o dinheiro. Esse é o problema. Isso aqui já é uma crítica que eu faço há muito tempo. Eu não tô criticando jogadores, que apesar que teve jogadores que eu critiquei a chegada deles, como o Everaldo, como o René, né, que eu critiquei muito, mas o René vem calando na minha boca. O René hoje é titular absoluto lá na lateral esquerda. René, pra mim, irmão, é titular e ponto final, né? O Everaldo é aquele negócio, a gente vai falar mais sobre o Everaldo, mas o que eu quero dizer é o seguinte: essa vez, como o Fita lembrou aqui... Que entrou bem, tá? Hoje. O Everaldo entrou bem hoje no jogo, hein? Entrou bem no jogo. Vamos lá. Mas tá, a gente vai resenhar sobre o jogo. Mas eu quero dizer o seguinte. O Fita lembrou aqui de dinheiro que entrou em 23 e dinheiro que entrou em 24, né? A gente agora teve a venda do João Pedro pro Chelsea. A gente ganhou 10 milhões de reais com essa venda, né? Teve a premiação do Mundial de Clubes, que vai entrar um dinheiro para os cofres do clube. O que eu peço para essa diretoria, né? Até vi no comentário aqui também o pessoal falando, tem que contratar, não precisa contratar muito. Eu até acho que são pontuais. São pontuais as contratações. Tem que ser certeiras, tem que acertar nas contratações. No meu modo de ver, a gente precisa de pelo menos um centroavante, um zagueiro, né? Talvez o que mais ali? Um camisa 10, né? Camisa 10 pra chegar. Eu acho que são essas 3 carências que a gente tem no elenco. É a posição mais difícil você conseguir. Essas são as posições que a gente falou antes do Mundial, gente. Mas já vem falando há 2 anos. Agora a gente começou... o Chelsea mesmo tava com dificuldade de ser travante. Sim, quando esse Jackson foi um ano horroroso, 24, 25 dele. Só que o poder aquisitivo do Chelsea é diferente. O Felipe Lourenço tá lembrando aqui, lateral direito, vocês acham? Acho que o Google é só melhor pro brasileiro, pro sul-americano dá. Pra que dá? A gente tem lateral direito. Pra de imediatismo, pra gente não ficar passando esses perrengues na hora do vamos ver, na hora de jogos decisivos. A lateral esquerda a gente tá bem. Então assim... Tá.
É o 9, o 10 e mais um zagueiro. Fala, galera. Olha, queria fazer um pedido para você. Você que não está inscrito ainda no Flu Resenha, tem que se inscrever nesse podcast maravilhoso que é o Flu Resenha. Então você se inscreve, ativa a notificação, deixa o like e acompanha essa galera, porque essa galera merece. Tá legal? Valeu!